Olá, amigos de todo o Brasil, bem-vindos a mais um Ponto 3, o nosso encontro semanal de reflexão e aprofundamento. Viver por mais tempo é um desejo que todos têm e, acima de tudo, viver com saúde, qualidade, liberdade e facilidade, aproveitando melhor a vida depois dos 60 anos. 2020 a 2030 é a década do envelhecimento saudável para a Organização Pan-Americana de Saúde. Este é um processo contínuo de otimização da habilidade funcional e de oportunidades para manter e melhorar a saúde física e mental, promovendo independência e qualidade de vida ao longo da própria vida. Estima-se que, ao fim da década do envelhecimento saudável, o número de pessoas com 60 anos ou mais será 34% maior, passando de 1 bilhão em 2019 para 1 bilhão e 400 milhões em 2050. Em 2050, a população global de pessoas idosas terá mais do que dobrado, alcançando a marca de 2,1 bilhões de pessoas. São dados importantes para a nossa compreensão deste assunto. E para nós conversarmos melhor sobre envelhecimento saudável, eu recebo de forma remota a Sandra Regina Gomes. Ela é fonoaudióloga, especialista em gerontologia, mestre em gestão e políticas públicas, gestora pública na implantação de serviços do atendimento à pessoa idosa. Sandra Regina também é docente no Hospital Albert Einstein e no Hospital Cynthia Charone e coordenadora nacional do movimento Vidas Idosas Importam. Também é membro da Associação Brasileira de Gerontologia. Sandra Regina, que alegria tê-la aqui conosco nessa conversa, viu? Muito obrigado pela participação. Obrigada pelo convite, Marcos. Um prazer estar aqui com você e com o Crismédio. Obrigado. E o Crismédio Vieira Costa Neto, é gerontólogo da Associação Pestalozzi de Maceió, presidente da Comissão Nacional de Defesa e Valorização de Gerontologistas e ativista da pessoa idosa. Tem aí uma longa trajetória também de acompanhamento e de luta, e nós nos alegramos mais uma vez em tê-lo aqui conosco na TV Pai Eterno. Bem-vindo, Crismédio. Muito obrigado, Marcos. Querida Sandra, compartilhar com você esse espaço, para mim é uma riqueza a mais, porque você traz consigo muita sabedoria e o Brasil inteiro, nesse momento, nos acompanham e acompanham com esperança, porque a palavra de ordem é cuidado. E não há lugar melhor para falar de cuidado do que na casa das bênçãos do Pai Eterno. Amém, é isso mesmo. Cuidado, esperança, é tudo que nós desejamos para iniciar essa conversa sobre envelhecimento saudável. Já já eu vou conversar com a Sandra e o Crismédio, mas antes eu quero agradecer você que nos acompanha e que nos ajuda a evangelizar. A sua fidelidade, a sua generosidade nos fazem chegar mais longe com este projeto de evangelização. Obrigado você, devoto do Divino Pai Eterno, você, devoto evangelizador, membro da família dos Filhos do Pai Eterno, e também você que deseja fazer essa experiência conosco, pode ligar no 62 3506 9800. Também pode acessar o nosso portal na internet, paieterno.com. Vamos lá então à nossa conversa com a Sandra Regina, que já apresentei, e também o Crismédio, sobre envelhecimento saudável. Esta é chamada a década do envelhecimento saudável. São 10 anos de cooperação, colaboração combinada, catalítica e sustentada. É o que aparece como o objetivo para a gente viver essa década. Por que nós precisamos de uma ação a partir destas 3 palavras, combinada, catalítica e sustentada? O que isso significa? Sandra Regina. Significa que nós todos queremos viver mais, muito mais, mas da melhor forma possível, com qualidade de vida, com saúde, com autonomia, com independência. Então, se nós tivermos todos esses itens integrados,
nós conseguiremos essa grande conquista, porque no século passado, a maior conquista foi o envelhecimento. O século atual, a maior conquista é a qualidade de vida. Então, é muito importante que tenhamos sempre um olhar amoroso sobre o envelhecimento. E o mais importante, ou tão importante quanto, é garantir esse direito à população. É muito importante, Marcos, que todos nós possamos ter esse direito. E as políticas públicas, as famílias, a sociedade, a academia e todos os órgãos têm que ter esse olhar em 10 anos, o que o país, como o Brasil, que nós temos mais de 30 milhões de pessoas com 60 anos e mais, podem garantir à sua população, ao seu povo, qualidade de vida. É interessante o que a Sandra Regina traz para o início da conversa, que é um dado que eu nunca tinha me atentado. Do século passado, que nós atingimos, ganhamos o envelhecimento, né? Isso se dá com o aumento da longevidade, né? As pessoas no início do século tinham uma expectativa de vida bem mais baixa e depois isso foi sendo gradativo. E agora que já ganhamos em tempo, em idade, precisamos de melhorar a qualidade, né? Primeiro alcançamos a quantidade e agora esse olhar para a qualidade, né? A saúde, saudável. Você traz uma expressão bonita, olhar amoroso, que envolvem diversos atores nesse processo. Sociedade, família, né? As instituições, organizações. Eu queria ter a participação do Crismédio aqui sobre políticas públicas. Nós sempre gostamos de olhar para aquilo que é responsabilidade do Estado, para aquilo que é dever do Estado e que garante os nossos direitos. O que políticas públicas garantem um envelhecimento saudável? Então, Marcos, como a Sandra falou, o nosso maior desafio do século XXI, é a qualidade de vida, e eu complementaria também a qualidade da morte. As pessoas precisam viver bem, envelhecer bem e ter acesso a uma velhice com qualidade e dignidade. E a finitude faz parte da vida e é necessário que seja vivenciada com serenidade. A gente não pode mais ter aquela visão de que é o fundo do poço, é o ponto final. Não. Para nós, principalmente cristãos, temos uma esperança no fim dessa vida, que é, né, Jesus Cristo. Mas voltando ao que você tratou, políticas públicas. Há um grande debate nacional. Eu penso que o mais necessário agora é focar numa política nacional de cuidados. Quando se fala numa política nacional de cuidados, não se fala apenas com foco na saúde, mas o cuidado na cidadania, o cuidado na educação, o cuidado na assistência social. Porque a gente vê que grande parte das violências que acontecem hoje com as pessoas idosas tem como base princípios fundamentais e valores também. E um deles é a educação. A pessoa que não teve acesso à educação, ela passa a ter uma dependência intelectual. Ela envelhece dependendo de alguém para ajudá-la a resolver as suas coisas. Então, isso é um ponto. E há o cuidado por parte de todas as pessoas. Mas também nós precisamos de profissionais que tenham acesso, por exemplo, a Libras, ao acesso visual. O mundo está envelhecendo e é o maior ganho da humanidade. As pessoas querem ir e vir, mas querem ir e vir com o direito assegurado de acordo com as suas condições. Por exemplo, ir ao supermercado. Nem toda pessoa idosa vai e fica com a sua independência garantida.
depende de uma ajuda para ler o preço, depende de ajuda para pegar a sua compra, passa horas numa fila. Então, quando eu falo em política de cuidado, todas as outras políticas perpassarão ou devem perpassar por essa política, por esse debate, porque todos nós chegaremos aos 100, né, ou mais, e queremos chegar com a nossa dignidade preservada. Então, eu penso que o maior desafio hoje do país e do planeta é a política de cuidados efetivamente na vida da gente. Porque nós já seremos, daqui a poucos anos, a 6ª maior população idosa do planeta. Uhum. Eu estava me preparando para o programa, para essa nossa conversa, e vendo também dados, pesquisas, né, do percentual de jovens, do percentual de crianças hoje e também o percentual de idosos, de pessoas com 60 anos ou mais, que nós tivemos um crescimento exponencial dos idosos, em alguns momentos até ultrapassando, né, nas faixas menores de infância, de adolescência. Isso reforça o que a Sandra Regina e o que o Crismed colocam para nós, da importância do cuidado, política nacional de cuidados, de cuidar da pessoa idosa. Quando nós pensamos nessa especial fase da vida, do envelhecimento, da senilidade, tem um papel aí, tem um fator que ele é bastante preponderante junto ao envelhecimento, que é a família. Nem todos os idosos, infelizmente, estão sob os cuidados da família. Às vezes nós vemos tristes realidades de abandono, às vezes vemos, até mesmo em casas de lares de convivência, realidades tristes. Claro, tem outras muito positivas, mas eu gostaria que vocês trouxessem para nós a importância da família, o papel da família para o idoso envelhecer com qualidade. Sandra. É importante essa discussão, Marcos, porque, na realidade, o que acontece? Todos nós nascemos num eixo, né, num centro familiar. Podemos manter ou não esse vínculo, aí é o transcorrer da vida. Mas o mais importante é que nós, pesquisadores na área da gerontologia, que é o estudo do processo do envelhecimento, entendemos que essas famílias precisam ser orientadas. Devido ao fato do país ter envelhecido rapidamente, nós não nos preparamos para isso. E hoje nós percebemos que as famílias não conhecem sobre o envelhecimento, não sabem o que fazer. Então, nós temos vários exemplos, nós poderíamos ficar aqui citando vários. O Crismédio também convive diretamente com os familiares e essas questões. Então, assim, é importante que a família seja orientada. Importante que esse idoso também, essa pessoa idosa também seja ciente do seu papel na família. Porque a partir dos 60 anos, há a aposentadoria, que falam, vá para os aposentos. Você já não tem mais direito à voz e à fala. Como assim? Nós vamos viver mais uns 30, 40 anos? Como que nós não vamos lutar por isso? Então, o próprio idoso precisa se apropriar dos seus direitos, e o direito à voz, à fala, ao direito ao voto, e direto à manifestação, direito à manifestação. Enquanto isso, por outro lado, a família, a sociedade, a comunidade precisa entender qual é o papel desse idoso. E esse idoso não é um papel onde ele hoje perde seu direito à cidadania. Como tem uma estudiosa fala que cidadania não se aposenta, né? Nós nascemos com ela e vamos morrer com ela. Então, é importante que nós possamos garantir essa cidadania. E essa cidadania, às vezes, muitas famílias desconhecem, por desconhecerem, acabam protegendo demais esse idoso, essa idosa, acabam negligenciando o atendimento, a atenção, desconsideram
a fala do idoso, ele está ficando velho, isso é coisa de velho. Então, todas essas terminologias, todos esses diminutivos, que bonitinho, cabelinho branco, dá o bracinho aqui para dar picadinha, não tem nada de usar diminutivos. É um cidadão que envelhece como qualquer um, e ainda bem, né? Porque a outra opção é morrer jovem, e ninguém quer isso. Então, o mais importante é que possamos entender qual é o papel da pessoa idosa na sociedade. E isso das duas partes, tanto da família como da própria pessoa idosa. Por isso que todo o tempo, mesmo esse documento maravilhoso sobre a década de 2020 a 2030, foca na autonomia, nos direitos, nas orientações, nas capacitações de todos os profissionais que atuam com a pessoa idosa, orientações para os familiares, sensibilizar essa família para perceber que, como vai usar de preconceito em relação ao idoso, só porque tem mais de 60, e nós, na gerontologia, Crismédio discute muito isso, nós denominamos de idadismo, ageísmo, velhismo, e isso é inadmissível. No entanto, é já percebido na sociedade um preconceito em relação à idade. Então, para fechar e concluir a minha fala, é exatamente isso, a importância de orientar as famílias no contato, no trato, no dia a dia do idoso e da idosa. É interessante o que você traz, Sandra, sobre o idoso se apropriar dos seus direitos, né? Não, eu já passei de 60 e vou abdicar. Não, tem que ir até o fim. Eu me recordo que, por ocasião das eleições municipais de 2020, tivemos um número muito expressivo de pessoas idosas que, mesmo já não obrigadas a comparecer às urnas, fizeram questão de ir com 90 e tantos anos, porque quiseram exercer o seu direito. Cidadania não se aposenta, né? Então, isso é importante ficar aqui para nós como uma lição, para você que nos acompanha. Você que já está no processo, envelhecer, todos nós estamos aí no caminho, alguns mais perto, outros um pouquinho mais longe, mas é um processo natural. Agora, essa década do envelhecimento saudável, ela iniciou com uma pandemia. Ironicamente, 2020 iniciou com uma pandemia. Crismédio, como é que nós podemos envelhecer saudáveis diante desse cenário pandêmico? Pois é. Justamente foi necessário a pandemia para o poder público e a sociedade enxergar a multidão de pessoas com 60 anos ou mais que há nos países. Nós viemos, tanto eu quanto Sandra, Marquinhos, de uma luta de décadas. O poder público não dá atenção à ciência. A gente vem discutindo isso, olha, as pessoas estão envelhecendo, a violação está aumentando, a dependência financeira da família está nas costas da pessoa idosa. Ninguém dá atenção a isso. A prioridade no serviço de saúde, porque se a pessoa tem acesso prioritário à saúde, à assistência de uma forma digna, isso previne também a dignidade da pessoa. Então, foi necessário vir a pandemia, o desafio aí aumentou, né, porque terão sequelas, terão um cenário muito triste. As coisas não vão melhorarem com o fim da pandemia. Haverá sequelas e a gente vai precisar cuidar também dessas situações. A família, para a pessoa idosa, é o ponto principal e deveria ser o ponto fundamental de atenção, de defesa e de cuidado. Não é. Eu tenho um grande hábito de visitar ILPIs, que são as instituições de longa permanência. E é incrível como as pessoas idosas agarram você e diz, eu posso fazer um pedido? Pode. Me tire daqui. Me tire daqui.
Você viu meu filho hoje? Ele ainda não chegou. Então, esse filho que chegaria hoje deixou há 25 anos. Por mais que se ofereça meios de convivência, uma ILPI nunca será um lugar que a pessoa gostaria de terminar os seus últimos dias de vida. E aí a família tem responsabilidade? Tem. Porque a maioria, 90%, são jogados. E os que não são jogados é porque têm uma renda alta e mesmo demenciados, a família segura para não perder o cartão. Os que estão nas ILPIs são aqueles que ganham salário mínimo, os pobres, os mais fracos e marginalizados. E a gente precisa estar atento, porque é numa casa que a gente deseja morar, é junto da família que a gente deseja ficar. Você falou aí em afeto. A rede de afeto também contagia, previne doenças e cura corações. A gente precisa fazer como o Papa Francisco diz, sair do comodismo e ir ao encontro das pessoas que nos esperam. Eu falo muito e às vezes até sou bem truculento na gerontologia, que eu digo que a gerontologia também precisa ser em saída, precisa ser comunitária. A gerontologia precisa sentir o cheiro da velhice para cuidar melhor dos que envelhecem. A gente já discutiu muito academicamente, há muita literatura, mas é preciso ir para a prática. O Brasil é imenso, Marcos. Então, quem envelhece nas aldeias dos povos indígenas é diferente de quem envelhece nas grandes metrópoles. Quem envelhece no sertão de Alagoas é diferente de quem envelhece nos Pampas e no Acre. Então, por isso que quando se fala numa política nacional, é porque a gente também tem que se adequar às realidades locais. A gente precisa cuidar do pós-pandemia. São pessoas que sairão com diversos traumas e também alegrias por ter escapado. Mas quem perdeu famílias? Quem perdeu a vida? Quem mora sozinho? É grande o número de pessoas que moram só. E a fragilidade aumenta, porque vem a depressão. Eu tenho a oportunidade de trabalhar no centro de convivência com pessoas idosas com deficiência. E muitas moram só. A solidão maltrata. Então, o poder público precisa estar atento para esse olhar. E aí eu queria aqui parabenizar a Sandra Regina pelo Movimento Nacional Vidas Idosas Importam, porque já está dizendo a velhice é diversa e é digna da nossa dedicação. A gente não pode pensar naquele modelo de envelhecimento quadrado, mas hoje é diverso. No nanismo se envelhece, a comunidade LGBT envelhece, os pescadores envelhecem, a população negra envelhece, todas as pessoas envelhecerão se não chegar a outra opção antes. Então, todo cuidado é necessário. Eu agradeço demais a TV das Bênçãos do Pai Eterno, porque sempre vem cuidando da vida, do início ao fim. Isso é muito importante. Essa é a nossa missão. Queremos construir um Brasil de cuidado para todas as idades. É importante nós termos muito claro isso que o Crismédio coloca, esse brado aí, que ele chegue até onde você está, sobre essa necessidade de promover o envelhecimento com dignidade. Eu quero aproveitar aqui, a partir da fala da Sandra e do Crismédio, nós já estamos chegando ao final do nosso programa, um filme recente que se chama Meu Pai, My Father, com o Anthony Hopkins e a Olivia Colman. Esse filme foi bastante premiado nos últimos festivais, acredito que em breve ele já vai estar aqui no Brasil, e mostra exatamente a realidade de um idoso, brilhantemente interpretado pelo Anthony Hopkins, que está ali na convivência com a sua filha Anne.
Então, é a convivência ou a não convivência com a filha, as ausências, a presença, a chegada a uma instituição de longa permanência, enfim. Vidas idosas importam. Esse apelo, ele é forte. Por isso, para envelhecer saudável, para que nós tenhamos um envelhecimento saudável, primeiro, a cidadania não envelhece. Por isso, devemos cuidar dos idosos, garantindo-lhes autonomia e independência. Isso se faz com o olhar amoroso. E essa onda amorosa, ela vai invadindo os lares, os corações, vai derrubando até as pandemias que nós vamos vivendo. Não é só apenas a pandemia do coronavírus, não. A pandemia do descuido, do desinteresse, da indiferença. Isso se faz com um olhar amoroso. E é preciso esse olhar para os nossos irmãos idosos. Eu quero agradecer muito a presença da Sandra Regina, coordenadora nacional do movimento Vidas Idosas Importam, também ao Crismédio, gerontologista, ativista da pessoa idosa, pelo testemunho bonito e também parabenizar a vocês pelo trabalho que desempenham, pela luta e todos os seus pares nos ambientes em que vocês estão por essa luta das pessoas idosas. E para encerrar, eu trouxe um trecho de um texto da nossa querida Adélia Prado, escritora mineira, sobre envelhecer. A Adélia nos ensina que o segredo não é reformar por fora, é, acima de tudo, renovar a mobília interior, tirar o pó, dar brilho, trocar o estofado, abrir as janelas, arejar o ambiente, porque o tempo invariavelmente irá corroer o exterior. E quando ocorrer, o alicerce precisa estar forte para suportar. Vivamos então nesse cuidado com cada pessoa. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro.